Oi, meu nome é Humberto, eu sou o editor responsável pelo site umcaminho.com. Nosso site, umcaminho.com, está no ar desde 2005. Isso mesmo, janeiro de 2005. Nós trazemos uma seleção de textos espíritas, das principais obras que nós disponibilizamos hoje em nosso país, e a gente faz ali uma seleção minuciosa dos principais textos na nossa visão que trazem uma mensagem atual, otimista, renovadora, que ajuda cada um de nós a ter esse contato com a realidade espiritual. Os principais ensinamentos baseados na doutrina cristã. O Espiritismo é essencialmente cristão. Muitas pessoas às vezes não têm a noção disso, mas a verdade é que a mensagem de Jesus é a base da doutrina espírita. E em nosso site também nós temos uma área de atendimento fraterno. Nós atendemos dúvidas dos nossos leitores, nós procuramos esclarecer tudo aquilo que eles nos perguntam sobre a doutrina espírita, sobre os sofrimentos que vêm enfrentando em suas vidas. E através de toda a literatura espírita, a gente procura orientar, esclarecer e orientar aos nossos leitores, que nos procuram, e a gente, com muito carinho, leva essa mensagem de conforto. Sempre que a gente tem algum tema que tangencia com a área psicológica, com outro tipo de necessidade de atendimento, a gente sempre também procura orientar o nosso cliente, o nosso leitor, melhor dizendo, para que ele possa receber, através também de outras searas, o devido atendimento, o devido cuidado. A partir desse ano, agora de 2022, a gente vai publicar um curso básico sobre o espiritismo cristão. Nós vamos procurar esclarecer o que é a doutrina espírita de uma forma muito simples, de uma forma muito objetiva, para todos aqueles que estão começando a conhecer a doutrina. Então, através de módulos curtos, com sessões assim bem enxutas, na casa de 5 a 10 minutos no máximo, a gente vai procurar transmitir todos aqueles conhecimentos que a gente obteve ao longo de todos esses anos para poder ajudar aqueles que têm interesse em conhecer melhor a doutrina espírita. Então, através desses 12 módulos, a gente vai passar essa visão geral e mais à frente, quando a pessoa tiver com conhecimento suficiente, que ela possa desenvolver isso com maior intensidade nas casas espíritas. O nosso propósito aqui não é substituir o papel de uma casa espírita que é muito maior, que é muito mais amplo. O nosso papel aqui é ajudar a dar um entendimento do que é o espiritismo, do que é essa doutrina maravilhosa que tem ajudado cada vez mais pessoas no Brasil e no mundo. O nosso curso básico ele é composto desses 12 módulos, onde o primeiro nós vamos falar sobre Jesus e a doutrina espírita, para que cada pessoa possa entender exatamente onde está esse link, o quanto importante é o papel de Jesus na vida espírita, na vida espiritual, no desenvolvimento espiritual de um ser humano. No segundo capítulo, nós vamos falar sobre o verdadeiro espírita. O que é ser espírita? Muitas pessoas às vezes não entendem muito bem o que torna uma pessoa espírita, e a gente vai esclarecer aqui o que faz de uma pessoa ter um procedimento e levar uma vida como um espírita, e o quão importante isso é no seu desenvolvimento. No terceiro capítulo, a gente vai mostrar a essência da doutrina espírita, que é a caridade. Fora da caridade, não há salvação. Temos essa mensagem trazida por Allan Kardec, falada também por Paulo. Então, a caridade é a base da doutrina espírita. Aprender a importância disso e praticar é o grande objetivo de um espírita. Porém, é muito difícil nos dias que a gente vive, com uma sociedade ainda muito apegada ao materialismo,
ao egoísmo, mais a gente vai mostrar que essa é a verdadeira importância do nosso estudo, do nosso aprendizado. No passo seguinte, no quarto módulo, a gente vai falar sobre como se dá o aprimoramento moral, que nos permite, através do conhecimento, do autoconhecimento, do estudo, desenvolver as condições para que a gente possa estar em melhores condições, inclusive de praticar a essência da doutrina espírita, que é a caridade. No módulo 5, nós vamos falar sobre a lei do karma, que é uma lei muito importante e que rege a vida de todos aqueles que estão encarnados, onde a gente vai falar sobre encarnação, reencarnação e a importância dessa lei na nossa vida. No capítulo 6, ou melhor, no módulo 6, vamos falar sobre provas e expiações. Vamos entender por que estamos aqui encarnados e por que temos provas, por que o espírito tem provas e quando o espírito tem expiações, quando ele tem que prestar contas de algo que no pretérito de outras vidas ele cometeu algumas falhas que ele precisa dessas expiações. Então nós vamos mostrar a importância e a diferença das provas e das expiações. No módulo 7, nós vamos falar sobre a reforma íntima, porque todo o processo de desenvolvimento espiritual ele se dá de uma maneira constante, contínua e precisa dessa reforma íntima o tempo todo. É muito importante que a gente se desenvolva dia após dia, de uma forma sem nos martirizarmos, mas é essencial que essa reforma aconteça para que a gente possa ter o devido aprimoramento e o devido desenvolvimento. No capítulo 8, no módulo 8, nós vamos falar sobre fé, a importância da fé e o que é a fé, onde muitas pessoas, às vezes, não entendem muito bem o papel da fé, o que é fazer a sua parte e entregar a Deus que faça parte dele. No módulo 9, nós vamos falar sobre a importância do ser humano como um ser integral, corpo, mente e espírito. E vamos entender como nós temos que cuidar desse conjunto. No capítulo 10, ou melhor, no módulo 10, nós vamos falar sobre as doenças da alma, as doenças que interferem no nosso desenvolvimento e que são frutos do nosso descuido, da nossa desatenção espiritual, moral, e que acaba afligindo a nossa vida. No capítulo 11, nós vamos falar sobre as curas espirituais. Como se dão essas curas? Quais são as ações, quais são as buscas que nós temos que fazer para conseguirmos a cura espiritual? E no módulo 12, finalmente, nós vamos falar sobre a vida futura, sobre a fé que nós temos que ter na vida futura. Então, nesse conjunto de 12 módulos, nós vamos dar uma visão geral de como o espiritismo cristão ele pode influenciar a sua vida, fazer de você uma pessoa melhor e fazer com que você tenha uma vida melhor, a partir de uma mudança no seu pensamento e do entendimento das verdades espirituais. Então, essa é a nossa introdução. Em breve, você vai ver os nossos próximos passos, que são cada módulo, com cada conteúdo, cuidadosamente preparado para você. Até lá!